What's up, guys? E aí, rapaziada? Seguinte, hoje nós temos mais uma aulinha de inglês sobre vocabulário e hoje a gente vai ver uma coisa importante que é coisas ou utensílios de cozinha. Coisas que a gente usa para cozinhar, para poder trabalhar ali em casa, para poder, pô, eu quero lavar uma louça, ou eu preciso do quê? Eu preciso de uma pia para poder abrir, pegar água. Ah, eu preciso esquentar a comida, então eu preciso do quê? De um micro-ondas. E a gente vai ver todo esse vocabulário em inglês. Então, aquilo que compõe a nossa cozinha. Para quando você for visitar um amigo, você saber entender o que ele está te pedindo. Pô, pega uma colher ali na gaveta tal. Você vai ter que saber fazer isso aí, entendeu? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a nossa primeira palavra, a gente vai começar com stove. Para quem não sabe, stove é fogão. Stove, 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 stove e stove. Stove é fogão, ou seja, aquela parte de cima daquela estrutura que a gente tem em casa, geralmente é o forno e o fogão, tudo junto. A gente vai ter o quê? O stove é a parte de cima, onde a gente acende o fogo. Roda o botãozinho, acende o fogo. Você pode comprar quando você vai no em algum mercado, alguma loja, um Best Buy da vida, aqui nos Estados Unidos, você quer comprar, ou na Amazon mesmo, você pode perguntar, você pode pesquisar por stove e você vai ter o objeto com o fogão e a parte de baixo para você assar coisas, uma peça só, ou você pode ter só aquela parte de cima, que às vezes você vai levar para acampar, ou é alguma coisa por indução, tá? Então, tipo assim, você pode comprar separado. Se você jogar na internet stove, você vai ter essa opção de comprar só o de cima ou comprar o kit inteiro. No caso, para você identificar quando alguém fala, pô, you should use the stove. Você deveria usar o stove, você deveria usar o fogão para cozinhar alguma coisa. Ou tipo assim, eu preciso cozinhar um negócio. A pessoa fala, não, o fogão tá livre. Você tem que entender que stove é o fogão para você poder cozinhar. Ou coloca lá no fogão. You can drop on the stove. Você pode deixar lá no fogão. Então, stove é a nossa primeira palavrinha. Oven. Oven é o forno. Assim como a gente tem o stove, que é a parte de cima, onde a gente roda o botão, a gente tem o oven, que é o forno, que a gente puxa, coloca as coisas e deixa assando. Vou assar uma lasanha, vou assar um frango, vou assar alguma coisa, você vai usar o oven, 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 que é o forno. Beleza, até aí a gente agora já sabe que eu consigo colocar uma panela, consigo colocar o frango para cozinhar, mas o que mais que minha cozinha tem? A minha cozinha tem um microwave. Microwave, lembra de Microsoft? A empresa que faz computador, placa de vídeo e tudo mais? Microwave é o micro-ondas. Macro, o microwave. O macro, a gente está falando de alguma coisa pequena. E o wave, a gente está falando de ondas. Então pode ser microwave, ondas pequenas. Ocean wave, são as ondas do oceano. Entendeu? Sea waves são as ondas do mar. Então, waves são ondas. Inclusive, o micro-ondas funciona porque ele emite pequenas ondas que esquentam a água dentro do seu alimento, que aí faz com que o alimento se cozinhe. Entendeu? E assim funciona o microwave. Ele joga ondas que esquentam a água de dentro do seu alimento. Então vamos lá, você já sabe falar micro-ondas, que é microwave. Microsoft, microwave. A gente tem o refrigerator, 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 refrigerator. Ou fridge, ou fridge. A gente pode chamar de fridge, que é a nossa geladeira. Que é que as portas a gente abre, bota as coisas dentro, fecha. Isso é um refrigerator ou fridge. Os dois funcionam para a gente falar de uma geladeira. E é assim que você vai encontrar no mercado para poder comprar, ou em alguma loja, uma loja de eletrodomésticos. A gente tem o freezer. Freezer a gente fala em português. Freezer é freezer, do mesmo jeito. Freezer sempre vai ser freezer. Se a gente abre, bota as coisas e deixa congelar para o seu estabelecimento, ou se você quiser ter um freezer para carne dentro da sua casa, você pode ter. Então isso é o mais comum da gente ver, que é o refrigerator, que é a nossa geladeira, o fridge, e a gente tem o freezer. O freezer, que é o nosso freezer para botar coisa. Porém, quando você está na sua casa e você está com um pouco de preguiça de ter que sair para na cozinha para pegar alguma coisa, você pode comprar um frigobar. E como é que eu posso falar frigobar para deixar no quarto? A gente pode falar compact, compact, compact refrigerator. Compact refrigerator. Ou
Compact cooler. Cooler, porque ele vai fazer a ação do cooler, que é resfriar. Então, compact cooler ou compact refrigerator é o frigobar. No caso, vocês estão vendo o frigobar que eu tenho aqui no meu quarto, ok? A gente tem agora sink. Se você jogar sink no Google Tradutor, ele vai te dar outra coisa. Mas por curiosidade, joga no Google Tradutor e pesquisa o que é sink. Mas quando você for fazer uma compra, alguma coisa em algum site e jogar sink, ele vai te trazer pia. Porque sink é a pia. Pode ser a pia do seu banheiro, pode ser a pia que você vai querer colocar na sua cozinha. Sink, 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 sink é pia. Cabinet. Agora a gente tem o cabinet. Cabinet é literalmente um armário. Sabe, um armário com um portinho que você abre, coloca suas coisinhas e fecha. Por exemplo, você pode abrir, colocar as panelas e fechar. Você pode abrir, colocar talher, encher o que você quiser e fechar. Aqui você é um cabinet, um gabinete. Ou seja, você pode colocar o que você quiser. Pode colocar prato, pode colocar panela, pode colocar tranqueira e deixar no seu corredor, no corredor da sua casa. Pode deixar na kitchen, pode deixar, que é a sua cozinha. Você coloca onde você quiser. Mas o nome desse móvel, que tem as portinhas, ou que tem as gavetinhas para colocar coisa, é cabinet. É gabinete. Entendeu? O computador ele não tem o gabinete, a torre, que você coloca um monte de coisa lá, memória, placa de vídeo, placa-mãe e tal. Isso é um cabinet. É um gabinete. A gente vai chegar então agora em drawer. Drawer é gaveta. Então, por exemplo, você vai visitar um amigo seu aqui nos Estados Unidos, ou você pede alguma coisa para alguém e alguém quer te dar uma instrução. Por exemplo, pô, pega isso aí que você tem na mão e coloca na gaveta, guarda na gaveta. Ou melhor, guarda na primeira gaveta. Como é que a gente vai entender que ele tá falando, pô, bota na gaveta? A gente vai entender gaveta como drawer. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Achei. Tá, vamos lá. Eu tenho esse Switch aqui, esse Nintendo Switch. Como é que eu posso perguntar pra alguém? Ah, onde é que eu posso deixar isso aqui? Porque às vezes você tá segurando um negócio e você não sabe onde coloca. Então você pode perguntar, where I can drop that? Onde eu posso drop? Eu posso colocar, posso deixar. E um jogo de RPG, quando você mata um monstro, ele faz o quê? Ele faz um drop. Ele larga um item, ele joga um item, ele coloca um item no chão, por exemplo. Então, where I can drop that? Onde eu posso colocar isso aqui? Drop, de colocar. E alguém pode falar, ah, you can drop inside the drawer. Você pode colocar dentro da gaveta. Então você vai pegar, vai abrir a gaveta, vai colocar dentro. Abrir a gaveta, bota dentro. Ah, you can drop on a first drawer. Você pode colocar na primeira, first drawer, na primeira gaveta. Então você vai pegar aqui e vai enfiar ele na sua gaveta. É isso. Então, ah, eu tenho um garfo na mão. Onde é que eu coloco o garfo? Você pode perguntar, where I can drop that fork? Onde eu posso colocar? E alguém vai falar, pô, bota ali na gaveta do cabinet, que é o seu gabinete. You can use a cabinet. You can just open a drawer and drop inside. Você pode pegar o gabinete lá e colocar dentro do seu cabinet. Então você já entendeu duas palavrinhas novas. Cabinet e drawer. Coloca dentro do gabinete. Tá vendo como é importante a gente saber os móveis que a gente tem na cozinha, os móveis que a gente tem em casa, ou às vezes a gente vai em algum local visitar um amigo, a gente tem que saber essas coisas? Porque são duas palavras que você já não sabia, que você não ia entender o que você tem que fazer. E agora você vai. E a gente pode deixar isso mais complexo ainda. Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem também é o counter. Ou melhor, counter. Parece que está falando de contar, mas não é. É counter ou countertop, que é a nossa bancada. Então, por exemplo, quando você tem uma pia, aquela mesa de granito, ou alguma ilhazinha em casa, você tem algum móvel lá, e você quer falar para a pessoa colocar em cima, você pode falar, you can drop on counter. Você pode colocar no counter, você pode colocar na bancada. Counter ou countertop. Por exemplo, nessa foto a gente tem uma pia, ou seja, a gente está numa cozinha, numa cozinha ou numa sala, e a gente fala, pô, coloca no counter, coloca ali em cima na bancada. Bota em algum espaço ali perto da pia, por exemplo. Então, a gente tem o counter ou countertop. A gente tem o pan, que é
a panela, ou você pode entender como uma frigideira. Então, pan. Por exemplo, eu quero cozinhar alguma coisa. Alguém pode olhar para mim e falar, you can use the pan to cook. Ou get the pan there. Pega a panela ali. Ou você pode usar essa panela para cozinhar. You can use that pan to cook. Você pode usar essa panela para cozinhar. Então é bom a gente entender isso. Por exemplo, eu quero cozinhar. Como é que eu falo para alguém que eu preciso de uma panela? Ou, você tem alguma panela em casa? Do you have any pan? Você tem alguma panela, uma frigideira para me emprestar? Porque a gente tem dois tipos, né, de panela, vamos dizer. Então a gente tem essa pan, que é aberta, que a gente coloca coisa em cima e beleza, e cozinha. E a gente também tem o pot. O pot, quando você for fazer uma compra, um pot kit, um jogo de panelas. Kit é tipo jogo, é um conjunto. Então, pot é a nossa panela. Então, pot ou pot, pode usar do jeito que você quiser, é a nossa panela ou a nossa caçarola, aquela panela que tem tampa. Então, quando você precisar, você vai ter o pan e o pot. Você vai ter os dois. Então, escolha qual que você quer. Eu preciso de alguma coisa com tampa para ferver, sei lá. Tá aí. Preciso de uma coisa sem tampa, só para fazer uma coisa rapidinho lá, frita. Tá aí também. Então, continuando, quando você for comer, você precisa de uma o quê? De uma spoon. 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 Spoon é colher. Tá vendo que tem um O seguido de outro O? Dois Os, um do lado do outro, tem o som de U. Então é spoon. Então, eu vou num restaurante chinês. Ou melhor, num restaurante japonês. Que tem os hashi. Aí o cara me dá o hashi e eu falo, cara, eu não consigo comer com isso. Eu preciso de uma colher. Como é que você vai pedir pro cara? Pode me trazer uma colher? Como que você vai pedir uma colher? Ou, você tem alguma colher aí? Pro cara entender que você não consegue comer com hashi. Senão você não vai conseguir jantar na rua. Você pode perguntar, sorry, but do you have a spoon? Ou, could I have a spoon? Eu poderia ter uma colher? E ele vai falar, yes, sir. Sim, senhor. E ele vai, busca uma colher e te dá. E você consegue fazer a sua janta funcionar no restaurante. Assim como a gente tem o talher chamado colher, que é o spoon, a gente tem o fork. O fork é literalmente o nosso garfo, que ele tem um bracinho e sai aquelas 3 garrinhas. Inclusive na programação, quando a gente pega um código e começa a escrever coisas diferentes a partir daquela origem, a gente chama de fork. I need to make a fork. Eu preciso fazer um fork. Ou seja, eu preciso o quê? Eu preciso pegar aquela base lá, que no caso você está vendo que é o corpo do garfo, e preciso criar uma coisa a partir dela. Então, ele nasce um bracinho que é independente do outro bracinho. Cada programador trabalha com um bracinho diferente. E é só para fazer uma lição, porque eu gosto de programação, eu sou programador, então tá aí para vocês um fork, porque na programação chama fork. Então a gente tem spoon e fork, então a gente já tem a colher e o garfo, e a gente vai para knife. Tá vendo aquele K, aquele K no começo da palavra? Ele é mudo, ele não tem som. Então, knife, faca, assim como knight de cavaleiro, só que você escreve knight, você escreve com K, cavaleiro. Então, knife é a faca. Spoon, colher. Fork é o garfo. E knife é a faca. Agora você já sabe os 3 utensílios para você poder fazer a sua janta funcionar ou pedir em um restaurante. Então vamos continuar. A gente, quando precisa de um copo, a gente pode chamar de cup. Do you have a cup? Can I have a cup? Can I have an extra cup? Eu posso ter um copo extra. Então, cup é copo. E a gente, quando fala especificamente de um copo de vidro, num restaurante, por exemplo, você pode perguntar, could I have a glass? Eu poderia ter um copo de vidro? Porque glass é vidro. Então, quando você estiver conversando com alguém, seja específico. Tipo assim, você tá num assunto que faz sentido você pedir um glass, pedir um vidro, então você pode usar o glass, ou você pode usar um glass cup. Can I have a glass cup? Eu posso ter um copo de vidro? Agora, se você estiver falando de tomar um refrigerante, você mostrar pro cara a sua latinha de refrigerante, ou o seu copo e can I have another glass?
Porque você mostra o copo pro cara, o cara fala, pô, ele quer outro copo de vidro, que esse aí deve ter alguma coisa zoada. Pro seu waiter, pro seu garçom. Daí faz sentido. Glass em si é vidro. Can I have a glass? Numa conversa no meio de cheio de empreiteiro, numa reforma. O cara fala, beleza. O cara vai comprar um pedaço de janela, um vidro e vai te dar, tó. Entendeu? Seja específico. Faça o contexto falar por você. A gente então agora tem mug. Porque a gente já viu o copo, a gente já viu o copo de vidro. Agora, como é que a gente fala xícara? Por exemplo, eu quero tomar um café. Eu vou pedir um copo de café ou vou pedir uma xícara de café? Eu vou pedir uma xícara de café. Então eu quero uma mug, eu quero uma xícara. O copo com o bracinho vira xícara. Perdeu o bracinho, ficou deficiente, virou copo. Guarda aí na sua cabeça. A gente tem plate, que é o nosso prato, ou seja, aquele pratinho azul, pratinho normal, que você quer usar para comer um negocinho. Ah, eu preciso de um prato. Você pegou um lanche, deram um lanche embalado. Putz, eu preciso de um prato para comer, não consigo comer desse jeito. Você pode pedir, can I have a plate? Você pode dizer, waiter, can I have a plate? Ou, do you have a plate to give me? Então, tipo assim, pô, você tem um prato aí pra me dar? Você tem prato aqui? O cara vai entender que você precisa de um prato. Então, tá aí mais uma palavra importante de você saber. Can I have extra plate? Posso ter um prato extra? Porque você quer dividir com algum amigo seu. Você não quer que ele coma na mesa ou fique betendo a mão na sua comida. Can I have extra plate? Posso ter um prato a mais no restaurante, por exemplo? Tá aqui e você dá pro seu amigo. Importante. E aí a gente vai chegando pro final. E a gente tem o ball. Lembra do Dragon Ball? Que as esferas do dragão? Não tem nada a ver. Beleza? É só pra fazer uma comparação. Dragon Ball não é a mesma coisa que ball de tigela. Escreve diferente, apesar da sonoridade ser parecida. Então, quando você for pedir um ball, meio que faça você ser entendido para evitar constrangimento ou alguma coisa. Tipo, eu não vou pedir uma ball, um ball, alguma coisa assim, num contexto que seja capaz do cara entender que eu tô pedindo uma bola. Ah, uma bola de capotão, uma bola de futebol, um soccer. Entendeu? Soccer ball. Eu estou pedindo ball no contexto de comida. Ou eu tô com sucrilhos na mão, eu falei, can I have a ball? Eu posso ter um ball? Can you take a ball to me? Can you see at the shelf? Você consegue ver ali na prateleira? Can you take a ball to me? Você pode pegar ali naquela prateleira lá um ball pra mim? Então, ball é a tigela. Mais uma vez, faça-se ser entendido, rapaziada. Que em inglês tem várias palavras que têm a mesma sonoridade. Você fala e escreve diferente, mas você fala de um jeito que ela pode significar outras coisas. Então, ball é tigela. E a gente vai pro blender. Blender é liquidificador. Não é blind de cego, é blender. E não é blonde de loira, é blender. Liquidificador. Quero fazer um suco, quero bater umas frutas. Você quer fazer uma vitamina, você precisa de um blender. Você vai no mercado, você vai pedir o quê? Um blender para você fazer um shake, para você fazer uma mistura de coisas. E a gente vai encerrando com toaster. Toaster é torradeira, porque toaster é praticamente a ação de você torrar alguma coisa. To toast. Toaster, toast something. Toaster, que é torradeira, ela toast, ela torra alguma coisa. Então, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo até aqui, fico feliz e dá um like para ajudar o canal, dá um dislike caso você não gostou do conteúdo. Mas tamo junto aí, rapaziada. Tem mais mudanças no canal aí vindo aí pro futuro, que eu acabei de pegar um negócio, acabou de chegar em casa, uma parada que eu comprei, que eu tô muito feliz. Então, tipo assim, ó, se inscreve no canal pra seguir coloca o sininho pra tocar as notificações, deixa eu ver que vocês estão gostando do canal, deixa comentário do conteúdo que vocês querem, porque é o seguinte, eu tô em Massachusetts, e agora a gente tem a GoPro, ou seja, inclusive é a Black 13, é a GoPro 13, o último modelo que lançou, acabei comprando novinho em folha, 2 baterias, e eu quero começar a gravar uns vlogs, gravar na rua, mostrando umas lojas pra vocês, mostrando os restaurantes, como é que faz os pedidos, como é que come umas coisas diferenciadas aqui, como é que funciona. Cada restaurante tem seu jeito de funcionar. Mas é isso aí, rapaziada. Então, se tá gostando, se você quer ver o vlog, deixa um like no canal aí, compartilha com seus amigos, dá uma força,
que é o canal, vai dar uma crescida e a gente vai poder trazer um conteúdo mais da hora pra vocês. Mas fica com Deus aí, tamo junto, rapaziada. Valeu, falou e até a próxima aula. Deixa o que você quer na próxima aula. Valeu.